Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui em mais uma Não Seja Família Quarta-feira. Uma quarta-feira, aquele dia meio xarope assim, né? Então você tá aqui comigo ou estará no futuro para a gente conversar sobre um tema muito interessante que me fez assim refletir, sabe? Sobre algumas coisas que me tocaram essa semana conversando com uma família. Essa família contou para mim que estava conversando com uma outra pessoa, não é uma outra família. Na verdade, o marido, né, falou para mim o seguinte: Valéria, essa semana eu tava conversando com um amigo meu, a semana passada, um amigo meu do trabalho, e ele falou o seguinte: sabe, cara, ó, tô achando, eu e a minha esposa a gente tava conversando, a gente acha que a gente vai ter um outro filho. Aí ele, que legal, né? Mais ou menos, eu tô meio chateado. Ué, por quê? Porque assim, o primeiro não deu certo. Então o primeiro já era. E aí a gente vai tentar o segundo pra ver se acerta agora na educação dele ou dela. E, gente, aquilo me impactou tanto, sabe? E eles até comentaram comigo: puxa, Valéria, a gente quer muito apresentar essa família pra você, porque a gente ficou chateado, porque a gente conhece, é um adolescente. E aí o pai, né, comentou: ele só fica ali, ó, só fica, sabe, no celular, só pensa em mídia. E isso me impactou tanto que eu acabei mudando, assim, a gente tem aqui uma agenda, né? Assim, um programa, uma programação até o final do ano das coisas que a gente vai postar, que a gente vai organizar nas nossas redes sociais, e inclusive toda quarta-feira. E não estava previsto esse tema, mas eu achei interessante e quero conversar com vocês sobre isso, porque realmente, sabe, gente, me impactou bastante e eu sinto que o programa que nós temos, Reforma em Família, ele vai realmente no ponto que as famílias estão precisando hoje, que é uma questão prática. Tá bom, eu sei que a mídia é importante, mas eu sei que na mídia tem muita coisa ruim, mas os meus filhos estão lá, eu não tenho nem acesso a eles agora, não sei mexer direito, ou também tô viciado em mídia e olha só como que as coisas estão aqui em casa. Isso só tô puxando um assunto, né? Que é o que a gente está conversando hoje relacionado à mídia. Mas existem muitos outros e eu percebo que o que as famílias buscam é algo prático mesmo. Então, a gente vê assim, cada dia nos atendimentos online que nós fazemos, nas mentorias, nos posts que as pessoas respondem para nós, que realmente nós estamos no caminho certo, sabe? Porque nós precisamos de uma reforma. E reforma é você querer melhorar o que você já tem, sabe? Ou você querer reformar, mudar algo que não está bom. E as famílias estão buscando isso. E nós nos sentimos assim privilegiados pelo fato de participar junto com a família de uma reforma. Gente, tem coisa mais legal do que você olhar para trás e você ver o que de repente não estava bom, agora está, ou está num processo de melhora, ou num processo de vitória. É isso que a gente vive com as famílias que fazem o programa Reforma em Família. Se você estiver interessado, conhecer alguém como essa família que já faz o programa e não é, se ligaram aí, nossa, que situação triste. Vou apresentá-los para a Valéria e para o Paulo, lá do Fingerprint. Vou apresentá-los para eles conhecerem também esse programa de Reforma em Família. Enfim, vamos então conversar um pouquinho sobre isso. Quis abrir aí com esse caso que eu ouvi essa semana, porque realmente me impactou. Imagina, gente, você desistir do seu filho. Esse aí já era, sabe? Não tem mais jeito. Então vamos tentar outro, porque aí a gente pode acertar. Muitas famílias que nos procuram dizem a mesma coisa, assim: Valéria, a minha família já era, não tem mais jeito. Eu tô te procurando, assim, tipo a última opção, sabe? Porque uma amiga minha me disse ou participou do programa e realmente foi um divisor de águas na vida da família dela e quis te conhecer. E aí eu sempre volto à pergunta: mas você não acredita mais na sua família?
Não. Não, eu vou te contar. Depois que eu te contar, olha só. E aí a família me conta, logo os primeiros momentos, não é? Então tem todo um processo na entrevista de anamnese. E aí depois eles olham assim, então, tá vendo? Olha só, é isso aí que a gente é. É isso aí que. Esse é o babado que tá aqui em casa. Não tem jeito, né? E aí eu falo, olha, você acredita na sua família? Não, ainda não. Mas eu acredito. E aí eles abrem um sorriso sério. Então tem jeito. Claro que tem, não é? E não sou eu sozinha, somos nós juntos. Eu com a família, os filhos participam também de forma indireta. E eu, como uma profissional cristã, acredito que Deus, Ele, que é o criador da família, que é o criador dos filhos que estão sofrendo, dos pais que estão angustiados, sabe? Ele sabe de todas as coisas e é ele quem organiza todo esse processo maravilhoso que as famílias vão passando. Enfim, vamos lá então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre essa pergunta. Então, quando eu tiro a mídia, eu faço o quê? Vocês perceberam que o título aí, olha, depois que você olhar melhor, eu coloquei entre aspas o título, tá bom? Eu tiro a mídia. Porque de verdade a gente vai entender nesses minutos que nós vamos passar aqui juntos que você não vai tirar a mídia. Gente, sério, você vai tirar a mídia da sua casa e as aulas de Zoom dos seus filhos e os seus filhos conversarem com seus pais, não é? O avô, a avó, com o tio que mora lá fora do país. E as suas lives, né? Você vai sair de tudo, vai. E aí, sabe? Nós estamos inseridos em um mundo tecnológico, em um mundo com recursos tecnológicos, né? Não vou entrar aqui na questão do que é tecnologia e recurso tecnológico, mas existe uma diferença muito grande nisso e bem interessante. Quem quiser saber mais, me chama no privado, conversa comigo e eu explico. Mas, olha só, eu coloquei esse tirar a mídia, entre aspas, por quê? Porque nós estamos exatamente neste mundo tecnológico. Deu uma pausa aqui. Meu filho disse o seguinte: se ele não entrar na internet no que ele quiser, que ele não vai para a escola, que ele não vai fazer lição de casa, então. Olha, meu filho disse, minha filha comentou que todos os pais dos amigos dela deixam, menos eu. Que o dela, a internet dela é controlada, mas de todas as outras amigas não é. E aí? E aí ela me colocou na parede, assim, você não confia em mim, vocês não confiam em mim, não é? Então, chego a ouvir muita frase do tipo, Valéria, eu me sinto refém dos meus filhos, com situações relacionadas à mídia. Então, o que fazer? Será que a mídia ela é para todo mundo dentro de casa? Será que ela é assim sem limites, sem controle, sem liderança, sem um tempo? Será que é para todas as idades? Então, isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Porque o que realmente eu percebo nos atendimentos e nas conversas junto com as famílias é que o negócio está descontrolado. Então, se está descontrolado, precisa de um controle, precisa de uma liderança. Mas não é a liderança para punição, gente. É a liderança para salvação. Porque eu entendo que a disciplina, ela é para salvação, não é para punição. E eu tô falando sobre isso porque normalmente os pais, eles tiram a mídia, uma semana sem celular, 3 dias sem celular. E eles fazem isso relacionados a questões que não tem nada a ver com a regra que foi quebrada. Porque de verdade nem tem regra. Porque de verdade as famílias, elas não sabem organizar as regras dentro do lar. Muito menos as consequências quando essas regras são quebradas. Ai, Valéria, isso é muito nada a ver, né? Imagina. Eu ouço às vezes de famílias assim: essa questão de rotina, de fazer rotina, nada a ver, muito quadradinho. Sério? Gente, sério?
Sabe, no hospital tem horário, na escola do seu filho tem horário, tem lá os horários das aulas, os professores têm hora de entrar, de sair, você tem que marcar reunião com a coordenação pedagógica, seu filho tem horário de entrar, de sair, você tem horário para colocar o lixo na rua e tem o dia certo, porque se você colocar no dia errado, no horário errado, seu lixo vai ser lá, comido pelos cachorros, vai ficar aquela confusão lá na sua calçada. E aí, muitas famílias falam pra mim, não, a gente aqui é descolado, não tem rotina não. Então, por isso que está na hora das famílias acordarem, sabe? Está na hora das famílias começarem uma reforma de verdade. Hoje a gente está falando sobre mídia, focando nesse assunto, mas isso tem relação com tudo que a gente trabalha no nosso programa. Coisas práticas como a rotina, organização de regras, valores, consequências, sobre uma família mais saudável, porque, gente, deixar o seu filho assistir séries até as 3 da manhã e no outro dia, como é que ele vai para a escola? Ah, não, isso aí é de sábado à noite, é de domingo. Mas como é que ele acorda no outro dia? Sabe? Então, as famílias saudáveis, tudo isso está relacionado com essa questão que a gente está conversando. E aí os pais me perguntam assim, tá, legal, Valéria. Então, assim, eu organizo o tempo de mídia aqui, mas aí o que eu faço no tempo tipo livre, né? Eu tiro a mídia e eu ponho o quê? Porque, assim, eu vou colocar o quê? Vou fazer uma comparação aqui para vocês, tá bom, gente? Uma comparação, assim, bem interessante, que eu passei por isso, ainda passo. Quando eu e o Paulo, nós decidimos parar de comer carne, as pessoas perguntavam assim, nossa, vocês são vegetarianos, vocês não comem carne, vocês comem o quê? Então, nós comemos todas as coisas que não são carne. Aí, a gente andou um pouquinho mais, né? Com leituras, estudos e decisões também dentro do nosso lar. Ok, não vamos mais tomar leite, vamos tomar agora somente leite vegetal, não vamos usar mais queijo e nem ovos, né? Seriam aí os derivados. E aí o pessoal pirou, né? Eu digo pessoal assim, os nossos amigos mais próximos que não entendiam, né, as nossas decisões, às vezes até a nossa família, assim, gente, e agora? Como é que a gente vai cozinhar para vocês? Vocês não comem isso e comem o quê? Todas as outras coisas, todas as outras coisas, sabe? E são tantas. E aí, a gente volta para a pergunta. Os pais perguntam assim pra mim, Valéria, eu tiro a mídia e eu ponho o quê pra fazer com os meus filhos? Todas as outras coisas do mundo, não é? Que não tem relação com a mídia. Eu posso brincar com todas as outras brincadeiras. Eu posso ler vários outros livros. Eu posso aprender a tocar um montão de outros instrumentos musicais, eu posso desenhar, eu posso ficar passando hora livre lá com os meus filhos, no sentido assim, e aí gente, vamos fazer o quê? Ah, vamos não fazer nada? Vamos ficar deitado aqui na cama, sem fazer nada? Sabe, a grande questão aqui é a seguinte, qual é a sua prioridade? Isso é bem sério, viu? Isso é bem sério. Qual é, hoje, a sua prioridade como pai e como mãe? Ai, eu tenho que trabalhar, puxa, mas eu... Então, assim, repense alguns dos seus valores dentro da sua família, se você está com esse problema que eu comentei no começo, do pai que desistiu do filho. E tem famílias que me procuram nesse sentido, Valéria, não tem mais jeito, porque agora é o vício total. Eu não consigo nem entrar no quarto dele. Então tá na hora da gente tomar essa liderança, sabe? E para tomar essa liderança, você vai precisar de energia, de tempo e de decisões. Por que eu fiz essa comparação com quando a gente parou de comer carne? Porque precisou da minha parte energia.
Eu não sabia cozinhar um montão de coisa vegetariana, eu não sabia, eu precisei aprender, eu precisei entrar num curso, eu precisei conversar com pessoas que conheciam. E aí, quando eu parei, não é, também com os derivados, eu lembro que na época a gente fez um negócio totalmente errado, né? A gente, sabe, aí começou a entrar numa outra dieta que acabou assim prejudicando o nosso corpo. Por quê? Porque eu não conhecia. Mas depois que eu conheci, porque eu sabia onde eu queria chegar, porque eu sabia que era bom. Eu já sabia o que era bom e o que não era bom, tá certo? Eu sabia que quanto mais eu descasco e menos eu abro, não é? Ou seja, quanto mais natural são os meus alimentos, é melhor para minha saúde. Mas eu não sabia como fazer. Então os pais hoje, as famílias não sabem como fazer. Olha, gente, aqui. Não é? Olha só o programa Reforma em Família, prontinho para você tomar uma decisão e começar. Então, eu quero agora, junto com vocês, fazer uma outra, sabe? Uma outra comparação muito interessante. E eu quero que você abra, se for possível, se você estiver me ouvindo aqui, tiver a sua Bíblia aí pertinho de você, ou no seu celular, talvez, abra no livro de 1 Samuel, no capítulo 13. Então, pega lá a sua Bíblia e abra em primeiro, ó. Tenho lives explicando como é que é a minha Bíblia, né? As histórias da minha Bíblia, o cheiro da minha Bíblia é perfumada, tá, gente? Então, eu entendo que a Bíblia, ela precisa ser o quê? Uma experiência na vida da sua família. E muitos adolescentes, muitas crianças e até nós adultos não gostamos da Bíblia. Sabe por quê? Porque ela não é uma experiência. Porque ela é um livro chato, porque, infelizmente, nós estamos com o nosso foco só em outras coisas que não sejam coisas boas para a nossa mente. E aí, eu queria que você abrisse lá em 1 Samuel, no capítulo 13, e a gente vai ler do versículo 19 até o 22. Então, 1 Samuel, capítulo 13. Eu quero que depois que você leia toda essa história, tá, gente? Que eu vou ler só uma partezinha e não vou contar o que aconteceu depois. Olha só, naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Só lembrando que eles eram, na época, não é? Estavam em guerra, normalmente em guerra. Então, os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. E lá, nos hebreus, não tinha um único ferreiro. E aí, olha só, assim, eles, os hebreus, tinham que ir até os filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Você tá entendendo a história aqui, né, gente? Então, né, eu um dia fiz uma live e comentei sobre isso. É como se fosse dois países inimigos, né? Sei lá, a Ucrânia vai lá e entrega todas as armas lá para a Rússia, para eles, né, organizarem as armas e pagam por isso. Ó, o preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Eles pagavam. Por isso, aí que vem, né? Olha só. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Gente, eles não tinham ferreiro. Pegaram todos as armas deles, deram para o inimigo afiar e no dia pagavam. E no dia da batalha, eles estavam sem armas, sem nenhuma arma. É assim que você se sente? Como pai e como mãe? Quando o seu filho fala frases que eu disse lá atrás? Ah, é? Você não vai liberar minha internet? Então eu não vou mais fazer lição de casa. Como é que é? Você vai controlar o meu tempo agora? Então eu vou morar com meu pai. E aí os pais se sentem o quê? Reféns dos seus filhos. Você se sente assim, sem armas, sem saber como lutar,
numa guerra que parece que tá vencida. Lembra a frase desse pai? A gente vai tentar ter outro filho, porque o primeiro já era. Já era. Gente, essa frase de desistência, de abandono, não é assim. Não é. Sabe por quê? Porque Deus, ele vai dar a vitória para você. Só que para isso você tem que decidir, você tem que se levantar, você tem que tomar atitudes. É por isso que a gente está conversando aqui sobre esse tema hoje, sabe? E eu queria mostrar hoje para vocês algumas dicas interessantes em relação à mídia, sabe? Eu coloquei aqui algumas ideias, por exemplo, a mídia para bebê. Gente, semana passada eu fiz um post bem interessante, então tem um bebezinho e ele tá mexendo no celular, tá? E aí eu fui fazendo alguns comentários e pedi para as pessoas comentarem sobre o meu comentário, sobre aquela cena que eles estavam vendo. E o bebê, gente, vai passando, a mãe vai desligando o celular, dá uma olhada lá no meu Reels depois. A mãe vai olhando no celular, ela vai apagando, não é? Vai desligando, ele vira, liga, enfim. E eu fiz essa postagem de uma família que eu conheço, então eu conheço essa família, conheço o bebê, e realmente esse bebê, ele não tem contato com a mídia. Então, eu não queria expor a família, não é? Porque aí o pessoal comentou, imagina, esse bebê e tal, mas eu sei que a família, ela não utiliza mídia com o bebê, mas o bebê está inserido em um mundo com esses recursos tecnológicos. Então, ele sabe se enrolar, ele sabe que ele percebeu que quando ele vira, ligava, os bebês, eles são atraídos pelas luzes. Por isso que não é uma das coisas que eles amam o celular, então é a luz do celular, tá certo? Uma das coisas, tá? Mas não usem mídia com os bebês. Não usem. Não usem em que sentido? De entregar um celular, um iPad para um bebê e deixar lá, sabe? Por horas às vezes. Ah, não, Valéria, a gente deixa aqui só 20 minutinhos. Gente, o seu bebê, ele é tão inteligente, sabe? Ele é muito mais do que uma tela, no sentido de que os pais acreditam e são enganados pela própria mídia, não é? Que mostra que se você der um iPad ou um celular para o seu bebê, nossa, vai ser ótimo para o desenvolvimento cognitivo dele. Não vai, não vai, tá? Então, não façam isso. Agora, seu bebê, conversar com o vovô, com a vovó, com o titio, não é? O seu bebê às vezes vê você ali trabalhando. Isso faz parte do mundo, do nosso mundo. Agora, ele ter contato, gente, absurdo. Eu vou ver se eu posso mais pra frente um piniquinho, gente, é verdade, tá? Um piniquinho que tem um suporte para colocar iPad para os bebês. Sério? Isso é absurdo, sabe? O seu bebê, ele precisa de uma rotina musicalizada. Esse bebê aí que eu fiz a postagem, ele tem rotina musicalizada. Tem porque eu sei. Porque eu já vi os pais fazendo rotina e fazem rotina musicalizada com esse bebê, sabe? O seu bebê precisa de natureza. O seu bebê precisa ver o mundo real, estar com pessoas reais. Se por acaso a sua família mora longe de você, tudo bem, tá tudo bem. Agora você não vai entregar, não é? Deixá-la na mão do seu bebê por horas, como eu vejo, um celular na mão de sabe? De uma criança tão pequena. E aí, vamos continuar, beleza, né? Então, Valéria, celular para mídia para bebê, né? Ó, gente, tá? Depois, quem tiver mais dúvidas e quiser pesquisas, eu posso fornecer algumas, porque o que eu tô falando não é o que eu acho. Ok, é minha opinião como profissional? Mas não é minha opinião baseada no nada, tá certo? É minha opinião baseada em pesquisas, em coisas que eu leio, em coisas que eu estudo e
Deu uma paradinha, não é? Então existem coisas muito melhores que você pode oferecer para o seu bebê. E aí vamos lá para as crianças. Ah, não, as crianças não tem como, né? Aí não tem jeito. É aula do Zoom, eles querem, eles gostam, eu preciso de tempo, e aí não tem como. Então, eu nem vou responder essa, tá, gente? Sabe quem eu vou deixar responder essa? Eu vou fazer algumas referências para vocês, referências bem interessantes. Começar por esta pergunta aqui. O que será que executivos de tecnologia lá do Vale do Silício, como Bill Gates, na época o Steve Jobs e outros mais, o que será que esses caras conhecem sobre os seus próprios produtos que a gente não conhece? O que será que eles conhecem que a gente não conhece? Sabe por quê? Porque o Bill Gates, em 2007, tá? Ele fazia, sabe o quê? Ele controlava as horas os limites em horas da filha dele com videogame. Ó, faz tempo isso, hein? Né? E mais, e ele falou em rede, né, nacional que só ia entregar celular só depois dos 14 anos. E o Jobs, o Steve Jobs, na época, não até a sua morte, antes de 2012, sabe o que ele falou? Na revista New York Times, ele disse o seguinte, que tinha proibido os filhos de usarem o iPad. Como é que é? O cara do iPad proibiu os filhos de usar o iPad? O que eles conhecem que a gente não conhece? Vou dar um exemplo, tá? Um dia, há muitos anos atrás, eu e o Paulo, nós fizemos uma viagem e nessa viagem nós fizemos uma parada em Las Vegas. E a gente ficou lá, acho que por 3 ou 4 dias em Las Vegas. E todos os hotéis de Las Vegas têm cassinos, né? E assim, aquelas luzes, aquelas coisas assim, sabe? E olha o que aconteceu. Nós saímos para jantar e sempre, isso é em praticamente quase todos, quem conhece Vegas sabe que praticamente em quase todos os hotéis, a entrada você precisa passar pelo cassino. E aí a gente foi jantar, passamos pelo cassino e tinha uma mulher naquelas maquininhas, né? E aí a mulher, aquela mulher me chamou a atenção porque ela tava assim, praticamente hipnotizada por aquela maquininha. E aí a gente passou, tal, nós jantamos, voltamos pro quarto e ela continuava lá. A gente até comentou, nossa, essa mulher ainda tá aqui. A gente demorou, né? A gente foi jantar, passeamos, voltamos. Gente, isso é real, tá? No outro dia, nós acordamos e fomos tomar café. Aquela mulher estava lá. Ela continuava lá, do mesmo jeito, hipnotizada. Isso é químico, não é? É vício. Então, o que será que esses caras sabem que a gente não sabe? Mas hoje você já sabe, né? Você não é tão bobinho assim. Porque quando você tá lá no Reels do Instagram, quando você percebe, já foi 40 minutos. Ou no TikTok, nossa, que legal isso aqui, uau, de novo. Então, não para. Então, será que eu tô respondendo isso aqui com essas referências quando você me pergunta, mas e as crianças? Eu vou limitar a internet para eles? Né? Puxa vida, liderança dentro do lar. Não sabe como faz? Perdeu? Precisa de ajuda? Não tem problema. Não tenha vergonha, sabe? De pedir ajuda. Não tenha vergonha de procurar meios. Porque você não sabe. Lembra a comparação que eu fiz lá quando eu parei de comer carne? Eu também não sabia. Eu precisei conhecer um outro mundo, um outro universo que eu não conhecia. Mas precisou de energia, precisou de decisão, precisou de prioridade. E talvez é isso que tá faltando. Então, queria, sabe, dizer para vocês o seguinte. E agora eu vou para os adolescentes,
né? Agora, Valéria, agora a casa caiu mesmo. Porque se eu disser pro meu adolescente que eu vou começar a controlar a hora da internet dele, aí a casa vai cair aqui em casa, né? Então, será que não chegou a hora? Esses dias conversando com uma família, a família tava me contando que eles tiraram, zero, tiraram dos filhinhos, filhos pequenos, e eles, como casal, na parceria, não é? No trabalho em equipe, resolveram tirar dos filhos. E aí eles estavam me contando, Valéria, foi complicado. Nossa, foi difícil. Era choro, grito, chute, era espernear, porque eles queriam. Gente, é legal, é legal. Quem não gosta, tá certo? E se você ficar, vai viciar mesmo, não é? Se você não tiver limites. Então, foi uma abstinência. E aí a família tava falando, mas olha, eu vou dizer pra você, Valéria, foi a melhor decisão que nós tivemos. Foi difícil? Foi. A gente agora tem que demanda mais tempo e energia, demanda, mas a gente sabe que vai valer a pena. Então, pais, não desistam, vai valer a pena, sabe? Tenha essa coragem. Tenha essa coragem. Se precisar vender. Um dia eu conversando com uma família, eles falaram, Valéria, a gente tá pensando em vender o Xbox. Na época, né? Faz tempo. E o que você acha? Vende? Nossa, vende, né? Mas tudo com diálogo. Tudo com amor e firmeza. Não é amor e Nutella. É amor e firmeza, sabe? Então, assim, eu quero dizer para os pais que têm filhos adolescentes e não sabem o que fazer, nem por onde começar. Pensa o seguinte, o que o seu filho gosta de fazer? Que não seja mídia. Porque quando você pergunta para ele, eles falam, internet. Eu gosto de assistir séries. É sempre relacionado à mídia. Mas o que nós podemos oferecer para os nossos filhos que não seja só mídia? Gente, esporte, instrumento musical, leitura de bons livros, tempo em família, conexão na hora de comer, trabalho na casa, trabalho prático. Olha, isso aqui é sério, tá? É rotina cooperativa. O que é isso, Valéria? Rotina cooperativa. A rotina cooperativa é o seguinte, é você não ser escrava da sua casa. Entendeu agora? Acho que eu tô entendendo. É porque eu faço tudo aqui, meus filhos não fazem nada, né? Então, é isso. Não, mas a gente tem faxineira. Então, mas seu filho vai ter faxineira a vida inteira dele? Será que ele não vai sofrer? Gente, às vezes a gente tem que pensar um pouco no futuro. Eu falo para os pais também não ficar sofrendo o futuro, mas a gente tem que pensar, né? Quantos homens que sofrem porque casam, a mulher, não é? Exige exige assim, ó, uma rotina cooperativa. Meu, olha aqui, me ajuda. O cara não sabe pegar na vassoura. E aí começam os conflitos. Agora, como é legal você ver uma casa onde o marido cozinha, o marido ajuda a lavar a louça, sabe? E assim, eu nem gosto dessa palavra ajuda, né? Porque parece que só ele que ajuda a mulher pede ajuda dele. Não, tudo é cooperação. Cooperação. E os seus filhos devem entrar nessa cooperação. O seu adolescente deve entrar nessa cooperação. Sabe por quê? Se ele tem muito tempo livre, então, pois é, né? Por quê? Quem que organiza o tempo aí na sua casa? É você. Eu sou culpada. Não, você é responsável. Você é responsável. Então, gente, essa conversa hoje, sabe, é pra gente acordar. Porque assim, o que o povo faz fora da minha casa, ontem eu estava em uma live com uns amigos, uma das mães lá de Moçambique me indicou, não é? E uma rádio lá de Moçambique, ligada à universidade, me convidou para uma live. E a gente estava ontem, e nós estávamos ontem falando sobre homossexualidade, sobre família, sobre criança, sabe? E aí eu falei isso na live de ontem. O que o povo faz fora da sua casa, você não tem mais controle.
Sabe? Se é ideologia de gênero, se é pornografia. Esses dias eu postei como um alerta para os pais, um filme. E assim, o pessoal do filme ainda tira o sarro, sabe? O pessoal do filme ainda. Gente, debocha da família. Sério que você deixa isso entrar na sua casa? Porque o que eles fazem lá fora são eles. Você não tem mais controle. Agora, o que entra dentro da sua casa, aí sim. Aí você deve ter o controle e deve ter a liderança. Então, esse é o ponto, tá certo? E não só a liderança, como ensinar os seus filhos a saber se posicionar, mas saber se posicionar com amor, sem colocar o dedo, não é? Sem julgamento, porque são questões de escolhas. Vou dar um exemplo aqui. Evolucionismo e criacionismo. Ai, na escola, estão ensinando evolucionismo lá na escola. Ai, o que vai ser agora da vida do meu filho? Então, e você está ensinando o que dentro da sua casa? Sabe por quê, gente? Vou encerrar agora, não é? Já estou partindo para encerrar, porque eu leio lá na Bíblia, aqui ó, a gente leu a história. Os caras foram para a guerra sem armas. Sem armas. Então, acorda. Se organiza. Ensina aos seus filhos dentro da sua casa, sabe? Porque o seu lar é o núcleo da sociedade. E é dentro desse lar que a gente tem que trabalhar. E aí, Valéria, eu tiro a mídia e ponho o quê? Põe você. Põe a sua energia. Põe o seu joelho no chão e pede a Deus sabedoria. Porque eu sei que não é fácil. Eu atendo pais e mães todos os dias e eu vejo a luta deles. Que chega à tarde em casa do trabalho, que tem que sustentar a casa em uma condição financeira que não tá fácil. Gente, a comida tá caríssima. Você vai para o supermercado, compra 3 sacolinhas, mais de R$ 200. Não tá fácil a vida. Mas qual é a sua prioridade? Sabe, qual é o tempo de qualidade que você tem com seus filhos? Então é isso que a gente precisa acordar, porque a guerra tá acontecendo. E o outro exército tá com as suas armas? Pega elas de volta. Pega. E começa a lutar pelos seus filhos. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar essa vitória. Eu queria, antes de terminar, mostrar alguns livros aqui para vocês. De tempos em tempos, a gente compra livros, não é? Para eu me atualizar, pesquisas, coisas boas. E eu queria mostrar alguns livros para vocês, porque assim, eu tiro, né? E faço o quê? Gente, lê. Lê com os seus filhos. Mas não é assim, abre a porta do quarto, né? Ó, filho, aí idade, 14 anos. Ó, é o seguinte, agora a gente não vai mais usar muita mídia aqui em casa, né? Porque eu assisti uma live, não é legal. Tem muita pornografia, muita coisa do mal aí, né? Então, ó, comprei um livro pra você, tá? Um milagre após o outro. Toma aí, lê, tá? Né? Passa quase por baixo da porta, né? Do quarto do seu filho adolescente. Né? Gente, não é isso. É você sentar. Filho, filha, olha só. Tem um livro, ó, já tô indicando, tá bom, gente? Ó, livro da CPB, Casa Publicadora Brasileira, Um Milagre Após o Outro. Lindo esse livro, maravilhoso. Leia com seus filhos. Outro livro aqui para você ler, tá bom? Amei esse livro, muito especial também, olha só. Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. Sugestão aí de livro para você. Que mais? Que mais que eu tenho aqui? Tenho esse outro aqui, olha, também muito, muito legal, sobre ideologia de gênero, ó, a pipa que queria ser um avião. E vem, ó, vem com isso daqui, esse daqui é da PEC, tá bom? Esse daqui, olha, vem com esse livrinho, vem com todas essas fichinhas aqui, ó. Sabe?
É coisa boa, tem tanta coisa maravilhosa. E para encerrar, eu tenho tanta, olha, eu comprei bastante ainda dessa vez, foi muito bom. Esse outro aqui também da PEC, ó, Comprando Crianças para Deus. Esse daqui é uma coleção de livros para você contar histórias de missão para os seus filhos, histórias reais, sabe? Histórias de pessoas como a Amy Carmichael, de pessoas, de mulheres maravilhosas que salvaram um montão de criança lá na Índia. E esse livro, você achou meio sem graça, né? Ele é bem simples, porque aqui, olha, ele tem as fotos, então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tem as fotinhos, então tá aqui, ó, as fotos, e aí tem a história. Por quê? Porque esse livro vem junto com um caderno como esse aqui, olha, gente. Olha que imagem mais linda isso aqui. Olha isso. Olha a qualidade disso. E aí você vai passando e contando a história para suas crianças, ou até mesmo para os seus adolescentes. E claro, não podia, não é, terminar aqui sem falar desse aqui, né, gente? Esse livro maravilhoso, Meu Mundo de Ponta Cabeça, tá? Esse livro aqui tá lindo demais. Tem até QR Code nele. QR Code? Então, sabe por quê? Porque os seus filhos podem aproximar junto com você o celular e aí lá no QR Code e eles podem ver um vídeo. Eles podem ver o vídeo das crianças lá na Índia cantando. Eles podem ver fotos. Sabe por quê? A gente precisa aprender a saber usar a mídia com propósito dentro do meu lar. Mas isso exige o quê? Energia, tempo e muita oração também. Sabe por quê? Porque é no temor do Senhor que está o princípio da sabedoria. Então, eu quero desejar, encorajar, na verdade, eu quero encorajar aqui todos os pais, todas as mães que estão assistindo essa live e que vão também assistir. Leila, um beijo para você. Pessoal aqui mandando a Poliana também. Um beijo, gente. Que Deus possa abençoar a família de vocês. E Deus vai dar a vitória. Ele vai dar a vitória. Na verdade, essa vitória, ela já existe. Ela já existe. Porque nós estamos lutando com um exército derrotado, tá, gente? Mas, porque a gente tá sem arma, a gente sente que a gente também tá derrotado. Então, pegue as suas armas. Pegue essas armas de volta. E lute pela vitória da sua família. Ó, um beijo pra vocês. Até a próxima quarta-feira. E que essa quarta-feira tenha sido realmente uma quarta-feira melhor. Tchau, gente!